Esse sub que eu estou construindo aqui, ele tem 3 vias. Tem uma via que a gente está usando para essa caixa de sub, tem mais 2 vias para usar para alta frequência. E todas essas vias foram construídas com essa placa BX. Muita gente utiliza ela já em alguns projetos. Tem algumas coisas no decorrer da montagem que é interessante que vocês se atentem. Cabeação, banco de capacitores, as tensões dos transformadores que a gente utiliza, pré-amplificadores de entrada. Então eu vou aproveitar esse projeto que está aqui na bancada para tirar muitas dessas dúvidas e dar muitas dicas que vocês vão conseguir aplicar nesses projetos aí do dia a dia. Como vocês conseguem ver aqui logo de cara, essa fonte ATX aqui, que na verdade eu só estou utilizando essa parte do gabinete aí para dar esse design diferente. Aqui já essas entradas XLR, eu estou utilizando essa chapa que já vem em aparelhos automotivos, que eu acabo desmontando, vou utilizando as partes, né, nos mais diversos projetos. A Finice está com promoção agora, aproveitando a Black Friday, com os preços mais em conta para compensar as taxações aí do governo. Dá uma olhada em todas essas ofertas, vou deixar os links aí, tanto no comentário fixado quanto na descrição. Originalmente essa placa vem montada com os componentes aqui numa versão para uma tensão de até 100 volts. Essa versão que eu estou utilizando aí é uma versão um pouco reduzida dos componentes. Eu fiz essa modificação de acordo com a necessidade que eu tenho do amplificador. Como nesse caso eu havia falado para vocês, são 3 canais. Tem 2 canais desses que são 3 pares de transistores. O restante fica para o canal de sub, fechando ao todo 11 pares. Essas versões assim com o amplificador interno é interessante porque você não fica com aparelhagens externas. Então você fazendo bem construído, tomando atenção com a refrigeração, a isolação da câmara do alto-falante. A câmara não tem tanto segredo, é só apenas uma câmara isolada do alto-falante. Refrigeração, como a câmara é totalmente separada do alto-falante, você tem essa possibilidade de fazer a física trabalhar a seu favor. Eu coloquei uma ventoinha aqui embaixo, tem uma abertura, eu pego o ar frio aqui através desse ventilador, passo por dentro da barra de transistores que fica aqui nessa posição aqui, na lateral da caixa, parafusada nessa lateral. Ele é jogado para fora através desse ventilador. Esse ventilador, no caso, está pegando todo o ar quente, né? Nesse caso a gente tem que usar sempre essa ideia da física mesmo, que é o ar quente sobe. Então o ar frio desce, o ar quente sobe. Pega o ar frio embaixo. É importante que, no caso dessas aberturas dos ventiladores, ter uma tela para não estar entrando nenhum tipo de inseto, roedor, qualquer tipo de coisa. Aqui eu tenho 4 pezinhos, né, para não obstruir o ar que tem que entrar aqui nesse ventilador. Como vocês podem ver, as placas já estão no lugar, galera. Eu tô com algumas coisas para finalizar, que é o pré-amplificador, que essa plaquinha aqui é o XLR, onde eu vou colocar. Observe que ainda está solto aqui os conectores. Eu faço o corte aproveitando essas chapas dos mais diversos aparelhos. Então, quando há necessidade, eu pinto. Quando a serigrafia está toda intacta, eu apenas passo um verniz. Esses painéis a gente acaba aproveitando desses aparelhos mais diversos, como é o caso da fonte ATX aqui. Já eu tiro para vocês analisarem lá, mas eu tenho inclusive ela aberta aqui. O corte que foi feito, vê só, a caixa de uma fonte ATX, ó, eu cortei só para ter essa parte aqui das tomadas, né, e o liga e desliga. E esse ventilador também, a gente, óbvio que vai fazer um bom uso dele, né. Uma coisa interessante também nesse projeto, galera, é o transformador, que é um transformador só para alimentar os 3 canais. Então aqui qual é a técnica que eu uso? É um banco de capacitor. A ponte de diodo entrega nesse banco de capacitor já a tensão contínua. É apenas nesse caso uma ponte ou 2 ou 3, dependendo na necessidade da corrente. Você consegue associar as pontes em paralelo, né? Para você obter mais corrente da ponte ali, a depender do circuito. Quanto maior a quantidade de transistores e menor a impedância que é ligada na saída do amplificador, mais vai ter demanda de corrente. Então não pode se colocar no limite, porque a música tem pontos que tem pico que vai alcançar, extrapolar o limite de corrente dela, ou vai acabar aquecendo muito. E é interessante também nesse caso, como é uma caixa de madeira,
a gente se atentar a esses componentes que aquecem para estar colocando os devidos radiadores. Depois dos capacitores, galera, eu trago aqui uma energia contínua e eu divido ela para 3 canais. Então eu tenho aqui esses conectores que eu acabo fazendo aqui a utilização do termorretrátil mesmo. Eu pego na bitola certa, eu acabo utilizando esse tipo de conector, que é um conector que já vem próprio para o fusível aqui. Tem esse aqui que pega bem na medida do fusível, ele entra aqui bem apertadinho, mas é esse que a gente acabou utilizando. Se for uma demanda muito grande de corrente, tem essas versões maiores, ele fica um pouco aqui sobrando o fusível, mas não tem problema. Se ele tiver bem apertadinho aqui, ó, esse ponto, você pode fazer o uso sem problema nenhum. Aí eu faço um revestimento, primeiro uma camada aqui com termo, aí eu aqueço e venho com outra, para que quando você for tirando e colocando fusíveis para fazer até mesmo testes, não estrague com facilidade o termorretrátil, que protege eles. Aqui tá todos os fios ainda soltos, porque eu vou fazer os testes necessários, fazer a colocação do pré-amplificador. Esses fios, nesse caso aí, não tem nenhum ainda com a necessidade de ser blindado, mas os fios da entrada do amplificador, que seria desse ponto aqui, nesses 2 terminais aqui, onde tem mais e menos, aqui tem que ser fio blindado. Então tem um fio adequado para se usar aqui, que você vai ter uma blindagem, e é importante que seja feita assim, para que não aconteça a captação de zumbidos da fonte, zumbidos de emissoras de rádio, de outros aparelhos perto. Então é a blindagem da entrada do amplificador que vai garantir isso. Esse fio aqui tem diversos modelos de fio e bitolas. Eu utilizo até esse tipo de fio aqui, que é um fio utilizado em computador para a parte da antena. Então é um fio que não tem problema com a grossura, ele tem que ser blindado. Já esses fios aqui que ficam na saída da placa para os transistores de potência, não há a necessidade que eles sejam blindados. É importante que também eles não sejam muito grandes, C- e C+. Ele tem que ser uma bitola um pouco mais grossa que esse B, mas não é nada criterioso a ponto de passar mais que 1 milímetro. Então um fio de 1 milímetro é mais que o suficiente, até mesmo mais fino, não vai ter problema nenhum. Os pontos aonde se coloca uma bitola grossa de fio é aonde vai passar a alimentação da fonte para os transistores de potência, dos transformadores para a ponte de diodo, da tomada para o transformador. Esses pontos são pontos que você tem que se atentar à grossura do fio, que não é quanto mais grosso melhor, não, porque aí você encarece o projeto. Bitolas consideráveis, nesse caso aqui eu estou usando 2,5 milímetros, pode a gente utilizar 4 milímetros, dependendo da necessidade e da corrente. Então não há necessidade de você ter um fio desse muito grosso se o amplificador não vai ultrapassar tantos watts RMS. Então, na entrada não tem problema, o fio tem que ser fininho mesmo, pode ser fino. Nas saídas, nos lugares aonde passam tensões com corrente elevadas, esses sim são lugares que precisam de uma bitola maior. Não necessariamente a tensão, e sim a corrente, que é o fator determinante no caso para você engrossar o fio quando há necessário. Aqui, galera, tem uma coisa também interessante nesse amplificador, que é o transformador, que a gente já fez um vídeo aí de fonte automotiva. Esse transformador, ele é para uma fonte 12 volts, só que como ele tem várias saídas, você consegue associar as bobinas de saída para você somar essa tensão. A depender da necessidade do seu amplificador, já vai ser mais que o suficiente. Eu tenho aplicações com ele, a gente tem vídeo aí no canal para fazer aplicações com autotransformador, que não é o caso desse amplificador. Esse amplificador é para uma potência razoável,
não é um amplificador que vai necessitar tanta corrente. Então eu estou alimentando ele aqui, a gente vai fazer um teste também com atenção que de pico a pico vai estar dando 120, perto de 120 volts, medindo aqui com 220 na entrada de energia. Pode subir um pouco, porque quando você sobe a tensão de entrada nesses transformadores lineares, ele sobe também a saída. São pontos que a gente também tem que levar em consideração na hora de você estar aferindo esses números, porque se você não calcular, e por exemplo, se os capacitores estiverem no limite, e quando esse transformador for submetido a uma tensão mais elevada, a tensão de saída dele também vai subir. Consequentemente, os capacitores, se tiver no limite, eles vão sofrer danos, não necessariamente os amplificadores, mas os capacitores seriam os primeiros afetados. Como eles já estão no limite, eles vão estar sofrendo muito com essas variações de tensões, até mesmo um surto de corrente na hora de você ligar a tomada. Isso também vai danificando os capacitores. No caso desse amplificador, eu utilizo um sisteminha para amortecer essa entrada de energia que vem aqui. Assim, por exemplo, como a chave também. A gente, por mais que seja um transformador grande, mas você consegue colocar dispositivos que com essa chave você maneje uma quantidade maior de corrente. Vou dar uma ligada aqui. Pronto. Como está sem os fusíveis, está alimentado apenas até aqui, nesses terminais aqui coloridos, né? Aqui eu tenho terra, esse aqui seria o GND, né? Eu vou medir de pico a pico o quanto eu tenho de tensão aqui. O negativo está aqui e eu tenho um positivo aqui. Está marcando, cravado 127 volts. Isso descer. Dividindo aí para cada lado, a gente vai ter aqui, vamos colocar aqui o terminal negativo, pode deixar aqui no positivo mesmo, vou tirar aqui o negativo e colocar aqui, ó. Então a gente tem 63 positivo, e daqui do terra para o preto lá seria o negativo. Eu vou desligar aqui e a gente vai observar aqui a construção que foi feita, tanto do amortecimento de energia, no caso de quando você tem um banco de capacitores muito grande, que eles dão um surto na rede de energia quando você liga eles de vez. Então, esse amortecimento é bem interessante para você aplicar nos mais diversos projetos que tem potência. Isso aumenta a durabilidade dos capacitores e não fica com problema de desgaste dos componentes aqui mecânicos, que seria chaves, relé ou coisa parecida. Tem que ter esse amortecimento. Eu vou descarregar eles aqui rapidinho, para a gente não correr o risco de topar aqui sem querer, querendo. Aqui eu tenho negativo. Vê lá, eu tenho 125 volts, está desligado da tomada, né? Eu vou usar um ferro de solda aqui para descarregar. Vê lá que já vai caindo a tensão. Pode usar qualquer coisa nesse sentido de resistência. É importante que você não dê curto, né? Porque também diminui a vida útil dos capacitores, né? Já tá bom 50 volts, ninguém morre aí com 50 volts. É só para a gente não ter nenhum susto indesejado, de topar nenhum fio no outro ali, com os capacitores carregados. Então eu vou remover aqui, porque ainda não está parafusado. E aqui é fácil, né, galera? Vocês conseguem visualizar fácil. A gente tem acesso ali na parte interna do transformador, né? Aqui a gente tem um relé, que é o do amortecimento. Eu já prendi ele aqui na própria chapa. Como é um circuito que ele está próximo aqui à chave, então eu coloquei ele entre a chave e a tomada. Ao invés de eu ter um jump, eu tenho esse circuito já pegando aqui. Se vocês observarem, tem esse fio azul, ó, que vem da chave, e tem esse outro aqui que vem da tomada. Então ele passa por esse relé. E tem a resistência em paralelo, que seria uma resistência de uma potência considerável, né, nesse caso, porque tem muitos capacitores. Ali está uma de 20 watts com 47 ohms, mas pode usar valores próximos a isso, para menos ou para mais. Os watts é interessante para ele dissipar o calor, apesar de ser rápido,
mas dependendo dos capacitores que você está usando, vai aquecer muito até chegar ao ponto de queimar mesmo, ou se tiver próximo algum fio ou algum outro componente, ele chegar a danificar pelo aquecimento excessivo. Eu estou utilizando um transformador tanto para alimentar a parte de potência, quanto os ventiladores, o circuito aqui que faz o amortecimento, né, do banco de capacitores, e também os pré-amplificadores. De um mesmo transformador, a gente consegue derivar essas tensões para não precisar várias fontes, a não ser que tenha uma necessidade extrema e que você não tenha disponível uma tensão específica para um determinado circuito. Aí nesse caso sim, a gente tem que ter um transformador externo ali. Mas nesse caso, apesar de ser um transformador que não é projetado para um projeto desse tipo, com a tensão elevada, como vocês viram lá, 127 de pico a pico, e outras saídas, né, tensões baixas para circuitos diversos, a gente consegue extrair dele essas tensões específicas, e apenas um transformador só vai suprir essas demandas aí. Uma coisa que já foi questionamento de alguns de vocês foi sobre o valor de capacitância para esse tipo de amplificador. Quando você tem maior potência, óbvio, precisa de uma maior capacitância, você tem um maior armazenamento ali de corrente e também agir como um filtro. Por dois motivos, você tem que ter uma capacitância considerável, tanto para esse filtro ser eficiente, quanto para as demandas de corrente do circuito. Seria como se fosse uma bateria ali imediata para fornecer energia para o circuito a todo instante, enquanto o transformador faz o papel de manter eles carregados. Os capacitores descarregam e carregam muito rápido, e esses picos de energia eles são fundamentais para garantir que o circuito permaneça funcionando estável. Há quem defende que seria 4.000 microfarads para cada ampere, mas um número mínimo para cada 1 ampere, 1.000 microfarad. Se você extrapolar o número da capacitância, digamos, um valor elevadíssimo, não vai ter problema nenhum no funcionamento do circuito. É importante que no caso dos capacitores, você tenha uma tensão dele considerável para manter dentro de uma margem de segurança, que mesmo que a tensão da entrada suba, não extrapole esse valor de segurança do capacitor. Então, digamos que 30%, 40% a mais da tensão que é injetada da ponte de diodo, você vai ter a mais dos capacitores, para garantir que eles trabalhem dentro dessa margem e que não esquente, por exemplo, e que caso venha a ser ligado uma rede onde flutue muito e tenha picos de energia elevados, não danifique a curto prazo. Então, sobre o pré-amplificador, eu vou deixar um vídeo específico para pré-amplificador, para você que gosta desse tipo de tema, e acompanhar com mais detalhes, e fazer alguns testes na prática, e você conseguir um circuito que vai se adequar ali à maioria desses projetos que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia. Mas para você que quer uma coisa, digamos que um pouco sofisticada, eu aconselho até mesmo esses processadores automotivos. A gente desmontou até um dia desses, colocou dentro de um aparelho desses profissionais. Acabei não filmando o vídeo, mas tem um shot aí para você acompanhar também como ficou interessante. Vou deixar os links aí, tanto no comentário fixado quanto na descrição. O projeto também do amplificador já modificado dessa placa vai ficar para você baixar aí. Se você tiver alguma dúvida mais específica, entre em contato através de nossas redes sociais. Vou deixar o Instagram, assim também como o WhatsApp, para você estar mandando suas dúvidas lá. Quem sabe a gente está esclarecendo até em outro vídeo. Se quiser algum tipo de assessoria, alguma coisa mais detalhada, tirar alguma dúvida mais específica, a gente também está desenvolvendo esse trabalho aí. Vou ter o maior prazer em estar podendo ajudar você aí. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Fica todos com Deus. Aquele abraço. Valeu, galera.